Esse é um momento que nós nos colocamos na presença do Senhor, pedindo realmente sabedoria do céu. As palavras de Deus precisam de fato fazer morada em nós, para que assim nós tenhamos direção, para que nós tenhamos um caminho iluminado pela luz da palavra de Deus e, acima de tudo, um coração muito firme nesta fé diante das situações da vida. Queridos irmãos, a leitura da Epístola de Hebreus de hoje é uma leitura fantástica e ela nos traz algo realmente maravilhoso. Ela nos traz um doce convite. Quero destacar as palavras: portanto, aproximemo-nos do trono da graça. E diante destas palavras eu escolhi justamente o tema: cheguemos perto do trono da graça. Cheguemos perto do trono da graça. O que é extremamente importante refletir é o seguinte: se há um convite para nós nos aproximarmos do trono da graça, isso significa que há um afastamento, que nós nos afastamos, seja por um longo período da nossa vida, ou talvez por breves momentos da vida, quando nós decidimos nos afastar deste trono da graça. E isso é importante para nós refletirmos. É importante nós fazermos uma profunda análise da nossa vida, não da vida dos outros. Não dizer, não, mas isso aqui é importante aí, que a Mônica esteja ouvindo. Não, é para mim. A reflexão da palavra de Deus, ela sempre tem que começar em você, na própria pessoa. E nós precisamos fazer isso. Outro detalhe é ser sincero nas respostas. É ser sincero. Se nós pensarmos em usar uma resposta falsa, quem nós pensamos que estamos enganando? A Deus, de fato, não. E o pior, que aí nós nos enganamos a nós mesmos quando nós não somos honestos em nossa resposta. E tem uma pergunta que eu preciso então responder. O que fez ou está fazendo com que eu decida me afastar deste trono da graça? O que me fez ou está fazendo? De repente alguém está pensando em abandonar a fé. Por que isso está acontecendo? O que está te levando a pensar isso? Por qual motivo meu coração não se alegra mais em estar perto do trono da graça? O que aconteceu na minha vida ou na nossa vida que de repente perdemos o brilho por estarmos na presença ou perto do trono da graça? O que eu deixei? O que eu deixei me afastar deste trono? Tem algumas questões que podem nos ajudar a refletirmos no que nos afasta de Deus. O que nós ouvimos muito por aí. Vou colocar algumas coisas e eu quero que cada um pense no seu coração, na sua alma, o que está acontecendo.
São meus problemas que me afastam do trono da graça? Eu não consigo resolver os mesmos e ao mesmo tempo parece que Deus não escuta as minhas orações? Não estou conseguindo ver mais o poder de Deus na minha vida? Talvez agora, diante desses últimos 2 anos que passaram, talvez a gente olhe para o mundo e diga, o mundo está indo para o buraco. O que está acontecendo? É o fato de Deus não aceitar as uniões do mesmo sexo que estão me afastando do trono da graça? É a modernidade dos dias que não nos deixa ter tempo para que Deus cuide da minha vida espiritual? Que essas modernidades acabam ocupando exatamente todo o nosso tempo? É por causa da tristeza dos outros que nós nos afastamos? É o pastor? A hora que mudar de pastor, aí tudo está resolvido? É a diretoria? Ou é alguém outro que senta ao meu lado, que está me fazendo eu me afastar do trono da graça de Deus? É a liturgia do culto? São os hinos? É o tempo de culto? São meus bens? São os meus bens, aqueles bens que Deus me dá para ser uma grande alegria na minha vida e para me ajudar no meu dia a dia e até mesmo ajudar o semelhante, e isso está atrapalhando? A culpa é dos meus pais, que me obrigaram desde pequeno a ir na igreja. Ouvi isso essa semana. A culpa é dos meus pais, que sempre me obrigaram a sentar lá na igreja e mandavam ficar quieto. E eu vou por obrigação. E aí, se eu estou indo por obrigação, será que eu estou me aproximando do trono da graça? Ou eu posso estar colado na Escritura e ao mesmo tempo estar muito longe do trono da graça? E era exatamente isso que acontecia no Antigo Testamento, quando Deus olhou para o povo e disse: esses sacrifícios eu não quero, porque vocês me oferecem sacrifícios, mas o coração de vocês está muito longe de mim. O que me faz afastar do trono da graça? É o pensamento de que eu sou bom e vou para o céu pelas minhas obras? Então eu não necessito desse negócio de Jesus, de sangue de Jesus, de ressurreição de Jesus, de volta de Cristo. Eu não preciso nada disso porque eu sou autossuficiente e sou capaz de chegar no céu pela minha própria força? Qual é o real motivo? Qual é o real motivo? Seja sincero com você. Sejamos sinceros conosco mesmo e com Deus, acima de tudo, para que então, ao nos aproximarmos desse trono da graça, o nosso coração vai estar também preparado para ouvir o que vem deste trono da graça. Também tem outra coisa que precisamos pensar aqui, são alguns motivos que podem me afastar deste trono da graça. Nós temos que pensar então, o que é achegar-se ao trono da graça?
quando de fato eu estou me aproximando desse trono da graça. E tem algumas coisas que nós podemos colocar como fundamentais. Primeiro, crer. Crer em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em espírito e em verdade. Quando eu creio assim, eu me aproximo do trono da graça. Crer na palavra desse Deus. Não pensar que isso aqui contém palavras de Deus, mas que isto aqui é palavra de Deus. E se é palavra de Deus, então amém para o que está escrito. Eu sei que nós podemos até dizer, olha, de repente, se tivesse feito assim, fazer feito diferente. Tem algumas coisas que não temos respostas. Mas não se preocupe, vai chegar um momento que todas as suas dúvidas serão sanadas na presença desse Deus. Reconhecer-se como pecador e reconhecer os pecados e saber que em Cristo eu sou lavado e purificado, isso me aproxima do trono da graça. Isso aqui são algumas coisas. Se eu refletir no que me afasta do trono da graça, o que é que me aproxima deste trono então? Preciso também refletir o que faz esse Deus poderoso, vivo, eterno, misericordioso, gracioso, me aceitar no seu trono da graça. O que faz esse Deus olhar para nós e dizer, vem, vinde a mim. O que faz esse Deus dizer, vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino. E a resposta está no próprio texto. Ele diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Sacerdote, sumo sacerdote, era o chefe dos pastores do Antigo Testamento. E Jesus é considerado como um sumo sacerdote, um grande sumo sacerdote. E esse, inclusive, é um dos ofícios que ele exerce até hoje. Porque ele, e só que tem uma diferença, ele não precisou oferecer sacrifício pelos pecados, com uma ovelha, ou com qualquer outra coisa, mas ele se ofereceu como sacrifício, um sacrifício perfeito e santo, e este sacrifício foi aceito por Deus. E todos aqueles que dizem, eu creio nesse Senhor e Salvador, Deus permite que essa pessoa chegue diante do seu trono, que ele chegue perto do seu trono celeste. Deus olha para o seu povo, e quando ele enxerga Cristo no seu povo, então ele diz, chegue perto de mim, abra o seu coração, abra a sua alma, despeje aquilo que você está, aquilo que te preocupa, aquilo que faz a tua alma querer se afastar do trono da graça. Nada do que eu faça na sociedade, nada do que eu faça na sociedade me dá o direito de chegar e dizer, Senhor, eu fiz isso, então me aproximo do trono da graça. Eu tenho o direito de me aproximar desse trono. Porque o ato de se aproximar desse trono, isso é misericórdia, isso é graça de Deus. O termo graça significa um amor perfeito de Deus que Ele nos dá, não porque merecemos, mas porque Ele vê Cristo em nós, porque Ele ama a sua criação, porque Ele quer salvar a sua criação. Então o texto diz, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ali, deste trono da graça,
desse trono da misericórdia do Senhor, nós temos o grande privilégio de ver as mãos estendidas de Deus em Jesus. Porque Jesus é o braço forte de Deus. Jesus é o braço que estende sobre o seu povo. Jesus é a água que vem do céu para saciar a nossa sede. Jesus é o alimento perfeito que veio para saciar a nossa fome. Tudo é graça. Então, irmãos, se você está triste, e ficar triste é humano. Não pense que você tem algum defeito de fábrica. Não pense que você é o único que fica triste. Não, ficar triste faz parte da vida humana. E nós temos que aprender a lidar com isso. Então, se você estiver triste, estiver ferido, seja lá o que causou a ferida no seu coração, na sua alma, ou seja lá o que faz você chorar de dor. Se você está se sentindo só, talvez esteja até mesmo revoltado com alguma coisa que está acontecendo em nosso mundo nos dias atuais, seja lá a razão disso, dessa revolta, talvez você está com planos para sua família, talvez você mesmo está enfermo. E descobrir uma enfermidade não é fácil. Nós percebemos isso quando alguém descobre uma enfermidade que precisa de muito cuidado. Quanto é difícil lidar com isso. Esses motivos ou qualquer outro, o convite é para você. Chegue perto do trono da graça e ali você vai encontrar algo maravilhoso. Você vai encontrar a misericórdia de Deus. Você vai encontrar aquilo que você precisa para viver. Você vai encontrar aquilo que vai te dar força para erguer a sua face diante dos problemas, das lutas, das dificuldades, e vai dizer assim: eu não posso vacilar. Porque esse Deus estendeu sobre mim a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor que é infinito em Jesus Cristo. E então ele pede duas coisas aqui, muito interessantes. Ele diz: conservemos firmes a nossa confissão. A vida está difícil? Tá. Não vamos ser hipócritas, né? Muitos momentos tá. Muitos dias Deus nos dá aqueles dias assim, aquelas horas de plena alegria que nós explodimos, nós cantamos, nós pulamos, nós vibramos e nós falamos: agora eu fui abençoado por Deus. O que na verdade na vida do cristão tudo é bênção. Tudo é bênção. Mas a gente só vê bênção quando alegra o coração, quando a gente está vibrando de alegria. Então, conserve firme a sua confissão. Não saia dela. Não se desvie, como Deus pediu no Antigo Testamento para José. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Permaneça nela. Firme. E aí, olhando para essas palavras e para o texto de Tiago, ele diz: resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Então, conservar firme a confissão é, diante de tudo aquilo que nós passamos, é dizer: eu não arredo o pé daqui. Eu não vou abandonar esse Deus. Eu vou dar condições desse Deus alimentar, fortalecer e animar o meu coração para permanecer firme, mesmo que eu tenha que dar a vida pelo Evangelho. E eu estou disposto a isso. E a segunda coisa que pede, ele diz confiadamente, quer dizer, com confiança. Chegue no trono da graça com confiança.
Como é que nós vamos falar com Deus de poder, de graça, de misericórdia, se eu chego lá e falo, olha, eu acho que aqui é brabo, hein? Que eu acho que Deus não dá conta, não. E aí eu pego o texto do Evangelho de hoje, né? A riqueza estava afastando as pessoas do trono da graça, e Jesus diz para aquele jovem, tudo é possível para Deus. Para nós temos muitas limitações, muitas, tremendas limitações. Mas para Deus, quando a nossa limitação chegar no ponto que eu não consigo passar, bom, esse é o ponto de Deus. Dali para frente, Deus pode. Então é impossível para o ser humano perdoar pecado. Mas para Deus é possível. É impossível eu ressuscitar alguém pela minha força, mas para Deus isso é brincadeira, isso é possível. Vida eterna, para mim é impossível, mas para Deus é possível. Então, quando nós chegarmos nesse trono da graça, chegam com confiança, não duvidem. Vamos nos aproximar desse trono com o coração vibrante na nossa fé. Dizer, esse é o meu Deus. Esse é o Deus que me criou do pó da terra. Esse é o Deus que formou o mundo uma vez e tentou corrigir o mundo e de fato libertou o mundo em Jesus. Porque ele sabia que Jesus era a única solução para a humanidade. Então cheguemos diante desse Senhor com confiança. Diante disso, irmãos, tem um presente que eu recebi há algum tempo atrás. Eu acho que eu já até mostrei aqui uma vez, mas se encaixa tão bem na situação, que é uma breve oração que diz assim: Senhor, afasta de mim tudo o que me afasta de ti. Você está pronto para Deus tirar da sua vida tudo aquilo que está te afastando dele? Você está disposto a abrir mão do seu patrimônio se isso estiver te afastando de Deus? Nós estamos, de fato, eu vejo que essa frase, ela é tremendamente profunda e falar ela é fácil. Mas eu estou disposto, porque ela se encaixa justamente na petição do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, Senhor, tudo que me afasta de Ti, tudo que tem a possibilidade de me tirar da presença do Seu trono, então eu quero que o Senhor tire da minha vida. Porque eu não quero sair da presença do Senhor. Eu quero ficar aqui. Porque aqui eu tenho graça, aqui eu tenho misericórdia, aqui eu tenho perdão, aqui eu tenho Jesus Cristo, aqui eu tenho vida eterna. Não deixe, irmãos, não deixe que nada nessa vida tire de você o que você tem de mais precioso, que é a sua fé e esse privilégio de chegar na presença do Senhor, perto do seu trono da graça. Que Deus conserve o seu coração e que você decida todos os dias servir esse Deus para a honra e glória do seu santo nome, hoje e sempre. Amém.